no lar do Nabote, na vinha do Nabote. Então, vieram dois homens, sentaram-se de frente, quer dizer, na frente. Quer dizer, dois homens maus, quer dizer, na frente. Não tem como, só usando de maldade que você vai sentar na frente daquele que é o justo, daquele que é o verdadeiro. O mal é sempre para trás. Então, você já vê aqui a figura do mal. Quer dizer, que é se colocar diante. Não, nunca vai ser. No universo, isso jamais vai ser aceito. Senão a vida nem estaria aqui. Se a morte ela tivesse maior poder que a vida, nós não estaríamos aqui. Então ela nunca vai caminhar na frente. A vida sempre em primeiro lugar e a morte vai ficar lá para trás. Então sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele. Claro, quiseram se colocar na frente da verdade e do amor. Claro que se você quer sentar na frente ou quer tomar a dianteira da verdade do amor, só pode ser a mentira e o mal. Testemunharam contra ele, claro. O que se espera do espírito do mal, do maligno, do imundo? Mentira. Testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Pronto. Mataram o justo, mataram a vida, mataram o amor, mataram a verdade. Tendo Acabe, o rei, o suposto rei, o presumido, só tinha presunção de rei. Rei, na verdade, é um Nabote. Porque a figura de rei sempre está de maior poder, e o maior poder é o amor. Então, Nabote é o rei. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, para tomar posse dele. Para descer para a vinha. Por que descer? Porque tudo que significa vida e amor, na Bíblia, significa subir. Subir. E descer significa cometer o mal. Por isso que, não sei, tem um texto que diz que o anjo de luz quis ser como Deus e caiu nas profundezas do abismo. Quer dizer, na presunção de você buscar tocar no sagrado, na presunção de você transformar o amor em mentira, transformar a verdade em falsidade, transformar a justiça em injustiça, você vai cair. Claro, no mundo as pessoas acham que isso faz as pessoas crescerem, subirem, mas não é verdade. Não é verdade, não tem como ser mais alto que o amor. Então o Nabote desceu para tomar posse dela, claro, tomar posse à força, ele desceu. No seu caráter. Por isso que as pessoas falam, cara, como é que você foi tão baixo, né? Quando alguém faz um mal muito grande para você, você fala assim, nossa, como você foi tão baixo. Quer dizer, como é que você desceu tanto? Então, quer dizer, fazer o mal significa descer. Fazer o bem significa subir. Claro que, conforme você está lendo a Bíblia, você vai entender. Aí cada um vai ter que dizer. Às vezes você está fazendo mal e acha que está subindo. Presume que está subindo, mas você está descendo. Então sempre tem esse jogo de palavras, mas no universo o amor é sempre o mais alto. Então busque o amor e você estará subindo. Busque a verdade e você estará subindo. Se você buscar a justiça, a justiça, você está subindo. Se você buscar a mentira, você está descendo. Então se apoderaram da vinha de Nabote. Aí Deus, ele chama o Elias, que era um
uma figura como Nabote. Elias era uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que não abria mão da verdade, nem que colocasse a própria vida dele em risco. Ele não abria mão da verdade, ele enfrentava a mentira sempre com a verdade. Tem que ler a história de Elias, vocês vão entender isso. E Deus fala para Elias, para falar para o Acabe que não foi justo aquilo. Eu não vou ler o texto inteiro, mas assim, em tese é isso. Ele diz também de Jezabel, falou Deus, os cães comerão a Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Os cães comerão a Jezabel. O que é? A palavra cão, ela vem da palavra cã. Eu não vou entrar nesse texto, mas quem quiser, leia o texto de Noé, quando o cão expõe o seu pai. O cão traz a imagem do seu pai de uma forma a ridicularizar seu pai, e isso nunca será aceito no universo, porque a imagem de pai, mãe, filho, filha, esposa são imagens sagradas. Não toque nessas imagens, não ridicularize essas imagens que são sagradas no universo. O Cã, ele ridiculariza o pai dele perante os irmãos, e os irmãos chamam a atenção dele, e vão e cuidam do pai, e trazem de volta aquela imagem intocável do pai. Os irmãos fazem isso. Tem que ler e vocês vão entender. Se vocês lerem a história, vocês vão entender. E o Cã é amaldiçoado por isso. Então, tudo que sim se refere a Cã é essa figura de querer ridicularizar o maior poder, que é o poder da vida, do amor, da verdade, da justiça, querer ridicularizar isso. Porque a figura do pai significa tudo isso. Não ridicularizar a figura do pai. Então, Jezabel, como significava essa ridicularização? Porque ela estava transformando a imagem do Nabote, que é a mesma imagem do pai, que é cuidadoso, zeloso, fiel, amoroso, transformando ele perante aqui o povo como alguém mentiroso. Aí ela acaba morrendo pelo Cã. Por quê? Porque ela dá do mesmo testemunho do Cã, é o mesmo espírito do Cã, que é trazer essa forma completamente fora de propósito e mentirosa. E ela morre os cães comerão a Jezabel. O Acabe, no final da história, ele se arrepende do que ele fez. Ele foi levado, ele foi seduzido a cometer o erro, porém ele se arrepende. Ele se arrepende. E Deus fala com relação a você, Acabe, está perdoado. Porém, nos dias de seu filho, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho eu trarei sobre a sua casa. O que significa isso? Quer dizer, eu cometi um mal, Deus me perdoa, porque eu me humilhei, me arrependi, e daí quer dizer que esse mal que eu fiz vai ficar de herança aos meus filhos pagarem? Não significa isso. Significa que o testemunho que ele deu nunca será aceito em nenhuma geração posterior, e nunca vai ser aceito no universo. É só isso que ele está dizendo. Ele não está amaldiçoando os filhos do Acabe. Ele só está dizendo: Acabe, você fez um mal, e isso ficou como, vamos dizer, relato para futuras gerações. Quer dizer, esse mal que você fez, ele está aí. Não tem como apagar ele. Eu perdoo você. Só que ele fica como um mau testemunho.
Então, para outras pessoas ele fica com mau testemunho. E na hora que você gerou esse mal no seu coração, você acabou gerando filhos a partir deste mal. Quer dizer, pessoas podem usar o péssimo testemunho que se teve para se justificar. E daí a gente acaba naquele círculo vicioso da buscar justificação. Então uma pessoa está, por exemplo, querendo tomar posse da família de alguém, ele lê esse começo e fala, pô, se o cara na Bíblia podia e queria, eu também posso. Então quer dizer, ele traz um mau testemunho para as gerações posteriores. Quer dizer, não trarei este mal nos seus dias. Você está perdoado, não tem problema, está tudo certo, você se arrependeu e com certeza o Acabe ele mudou a postura dele, a conduta dele, ele começou a buscar os valores. Só que o testemunho dele permaneceu. Então é isto. Esse é o texto. Tem muito mais coisa nessa história aqui, são muitos detalhes, cada vírgula, cada palavra que tem. A gente poderia ficar uma eternidade falando a respeito só desse texto. Tá jóia? Então fiquem com Deus. E eu dedico esse primeiro vídeo à minha esposa amada, que ela pediu para que fosse a respeito do primeiro vídeo. E Deus abençoe cada família de vocês, cuidem desta vinha, né? Não se afastem do propósito, olhem para a sua esposa, para seus filhos todos os dias, pensem neles a cada instante, com todo amor, com todo esforço que você puder. Passe tempo com eles, converse muito com eles, assista filmes com eles, tome café, jante, almoce, participe, pergunte, está tudo bem, não está, converse sobre o dia, viajem muito, né? Façam muitas coisas juntos e não se separem nunca, e não deixe que ninguém separe vocês. Tá jóia? Então, é essa mensagem, o primeiro vídeo. Vamos fazer outros vídeos para as famílias, né? Tá bom? Valeu!